o Atlas do Corpo e da Imaginação partiu de dois movimentos e tem dois tempos na sua construção. O primeiro foi a origem, que é uma tese de doutoramento, aparentemente clássica, mas logo a sua estrutura é muito fragmentada e portanto, há logo ali um pedaço de estranheza. E a esse pedaço de estranheza é acrescentado um outro pedaço de estranheza que tem a ver com a obra dos espacialistas, com as fotografias. Aquilo resultou de uma junção de interesses comuns. Eu diria que o corpo, a ideia, como é que o corpo e um objeto se podem transformar numa ideia, como é que um corpo, um objeto e outro corpo se podem transformar numa narrativa. E a construção do Atlas partiu desses interesses comuns, de uma forma pragmática, partiu do texto inicial, da tese. Sobre esse texto pensámos em imagens que se cruzavam, fazendo uma tangente com os temas dos textos, e depois eu fiz uma outra tangente que foram as legendas, em que de alguma maneira também não quis legendar no sentido de ilustrar, mas também fazer um texto que tentasse acrescentar alguma coisa à imagem. Portanto, de alguma maneira, há 3 ou 4 discursos, com as notas de rodapé, é quase um quarto discurso no livro, mas que estranhamente acho eu formam uma unidade, mas ao mesmo tempo abrem a possibilidade de várias leituras. Mas eu e o Luís Batista dos Espacialistas temos um percurso muito comum de autores de quem gostamos, enfim, de ideias comuns que trabalhamos há muito tempo juntos. O Atlas do Corpo e da Imaginação é um encontro entre conteúdos, essencialmente, ou seja, o Gonçalo tinha uma tese de doutoramento, neste caso, e nós tínhamos um grande baú de imagens. E depende da forma como nós íamos fazer o encontro entre esse espaço escrito que ele tinha e o nosso espaço imagético guardado, é que foi o grande problema da montagem do livro. O livro não era para ter tantas imagens no início, e era essencialmente um livro de encontros pontuais, ou seja, iria haver algumas ilustrações imagéticas relativamente a alguns dos temas que ele põe no livro, mas essencialmente seria uma estratégia pontual de imagem. A determinada altura, o livro transformou-se noutra coisa, transformou-se num livro de vários livros, ou seja, tem o corpo central, que é a própria tese, e depois haveria um outro livro que seria transformado e construído pelas próprias imagens. As imagens vieram-se a transformar também como um novo livro e que de repente remetiam para discursos que estavam no interior das próprias imagens, mas que simultaneamente iriam ao encontro dos temas que o Gonçalo propunha. Mas nunca por ilustração, ou seja, o que se pretendia era que houvesse uma colisão entre o tema da imagem e o tema do texto, do corpo principal. O que aconteceu na altura é que o Gonçalo ainda começou a legendar as imagens também, ou seja, ainda lhe acrescentou outro livro. Fez com que de repente tivéssemos 3 livros no seu interior. Tínhamos o livro do corpo principal, que é o próprio texto da tese, tínhamos o livro das legendas e tínhamos o livro das imagens. Ele ainda não satisfeito com isto, ainda introduziu o livro das notas de rodapé, que é outro livro que se constitui autonomamente. No final disto tudo, ainda há um livro no final, que é uma síntese de todos os capítulos, de alguma maneira, que se constrói como um quinto livro dentro do livro. Ou seja, de repente estávamos dentro de um texto que era múltiplo, tinha várias entradas e várias possibilidades de saída, em que as imagens podiam ser lidas aleatoriamente, autonomamente, ou então poderia-se fazer uma história só pelas imagens, se fizéssemos a leitura entre as imagens e se as seguíssemos de acordo com as suas próprias legendas, com aqueles sinais gráficos que fazem parte da própria montagem do livro, e simultaneamente poderíamos ter as imagens em colisão permanente com o próprio texto. Daí resultou o que lhe chamaram um hiperlivro, um translivro, se for o caso, e que dá origem, de facto, a esta questão de todos os fragmentos que estão no seu interior e que faz, eu ainda há bocado sinto essa questão de um fragmento ser uma máquina de inícios, não é? E basicamente acho que é o que acontece de uma forma explícita, de facto, neste livro, porque além de ter um corpo central, ela é rica em fragmentos que de repente se constituem e se constroem como novas possibilidades de discurso e novas entradas para ter outros temas e outros livros, se fosse o caso. Bem, uma coisa que me interessa muito, e também interessa ao Luís, dos espacialistas, é a relação clara entre o texto e a imagem. Nunca pensei que o texto pudesse ilustrar uma imagem, que uma imagem pudesse ilustrar algum texto.
E portanto, a minha lógica, digamos, o meu instinto em relação às imagens que eu recebi era um instinto que tinha a ver com uma espécie de processo de, por um lado, às vezes, de responder rapidamente, uma espécie de resposta rapidamente a um estímulo, a uma imagem, responder a esse estímulo, mas a maior parte das vezes era o processo contrário, de olhar muito tempo para uma imagem, de alguma maneira, de repente começar a ver as hipóteses de vida dessa imagem, não é? Mas começar a ver as imagens que poderiam andar à volta dela, e antes ou depois. E muitas vezes, de alguma maneira, comecei a imaginar como se a fotografia fosse uma parte de uma narrativa, não é? Como se fosse uma narrativa que tivesse sido apanhada a meio, e de repente a legenda cria uma narrativa que não existia à partida e coloca a fotografia num dos capítulos dessa narrativa. E portanto, o que me agrada muito na questão da imagem é olhar para a imagem, e estou-me a lembrar, por exemplo, há uma imagem dos espacialistas em que um homem está a caminhar na areia da praia e deixa pegadas quadradas, não é? E eu, a certa altura, eu até julgo que escrevi 2 textos para a mesma imagem. Aliás, é uma coisa que me interessa muito, não é? Poder escrever histórias diferentes para a mesma imagem. Mas, por exemplo, aí lembro-me que parti, por um lado, da questão da racionalidade, a ideia do homem do século XX que deixa pegadas não orgânicas, não tortas, mas quadradas, com uma forma específica, como se fossem as pegadas do homem racional do século XX. Há um texto que anda à volta disso. Há depois um outro texto que relaciona 2 imagens e uma espécie de nova ficção. E é engraçado isto, que há um choque entre imagens, que é essa imagem das pegadas quadradas, juntamente com a imagem de comida com formato quadrado, numa frigideira. E a certa altura, a ficção, digamos, que me motivou esse choque entre essas 2 imagens foi a ideia de que há alguém que come comida com forma quadrada, deixa pegadas com forma quadrada. Enfim, é esse tipo de associações que para mim é quase instintivo. E as imagens, eu gosto muito de ver imagens separadas e de repente perceber o que é que o choque entre elas pode provocar. E quase sempre o choque entre 2 imagens, nesse caso os espacialistas, fundam uma história. Só alguém muito desastrado é que não consegue encontrar uma história entre 2 imagens. A relação cotidiana com o Gonçalo M. Tavares, se nós pudermos dizer isto, de facto acontece, nem que seja às vezes via telefónica. Ele é muito engraçado porque ele muitas vezes pede-nos imagens, que é uma coisa, se nós não temos imagens, porque de repente ele quer fazer coisas com muitas imagens. E é muito engraçado isso, porque de facto o Atlas permitiu isso, foi de facto um encontro de imaginários, essencialmente. Muitas vezes o que acontecia era os temas sobre os quais ele escrevia, nós tínhamos a sorte de eles existirem em imagem, porque muitas vezes as referências eram as mesmas, ou as preferências, como nós muitas vezes lhe chamamos ou preferimos chamar. E o que aconteceu com esses imaginários que se começaram a tocar, não só pelos heróis que nós tínhamos, a nível da literatura, do cinema, das artes plásticas, era a questão de como é que nós os praticávamos diariamente. Ou seja, como é que de repente, na nossa versão espacialista, como é que as imagens se constituem enquanto uma prática artística, mas ao mesmo tempo com uma utilização ou com um fim, ou seja, elas destinam sempre a qualquer coisa. E no caso do Encontro com o Gonçalo, elas destinam-se a livros. E nós percebemos que muitas vezes, quando já estamos a fazer as imagens, elas podem ter esse destino, mesmo que elas estejam dentro de outro processo ou de outro projeto. Ou seja, já é uma armadilha com a qual também nós muitas vezes trabalhamos, que é perceber que se estamos a trabalhar com algum tema que se calhar vai interessar ou... Sim, há um espaço para uma colaboração. Sim, ou seja, um espaço para uma colaboração. No futuro não sabemos no presente, mas temos sempre um espaço imaginário para o Gonçalo em que podemos trabalhar no futuro. E essa questão de prever já que pode haver universos desses outros universos que muitas vezes nós estamos a trabalhar, que depois podem ser partilhados, acaba por ser bastante engraçado, que nós já estamos a trabalhar com um inconsciente chamado Gonçalo M. Tavares, se quisermos pôr assim desta maneira, que de repente que essas imagens podem depois ter outro caminho e que acabam depois em algum livro dele ou em alguma obra que ele possa estar a Algumas inquietações são comuns, não é? Sim. E tem outra questão que também é a questão de partilha de imaginários, ou seja, no fundo esta questão não é só a partilha de texto, que ele muitas vezes também nos permite,
É isso também no fundo esta troca infantil de cromos, não é? Que é uma coisa bastante engraçada, não? O facto das pessoas trabalharem com muitas imagens remete-nos também para essa dimensão quase infantil, em que a imagem de facto também nos permite criar esses tais mundos imaginários, e há de facto essa dimensão de partilha que é fundamental. E quando estamos de facto nessas realizações ou em atividades nossas mais performativas e que de repente remetem sempre à fotografia, há sempre uma narrativa literária, porque de facto os imaginários espacialistas têm sempre de facto também um cariz literário, têm uma natureza linguística, se nós quisermos pensar nisso. De facto, antes disto tudo, como dizia aí sim, Isabel, nós temos essa questão do corpo, de facto, antes de tudo escreve, e isto é fundamental nesse encontro com o Gonçalo. E acho que as imagens que nós fazemos muitas vezes interessam bastante, exatamente porque ele também sente que essa dimensão da escrita, feita através da imagem, com a presença do corpo enquanto tinta, ou enquanto marcador, ou enquanto suporte da criação de uma forma de escrita qualquer alternativa, e que tem a ver somente com a criação de narrativas, neste caso. Nós por vezes fazemos alguns cursos juntos, eu e o Luís Batista dos Espacialistas, e realmente partimos quase de caminhos diferentes, ou seja, eu durante muito tempo, agora por vezes não, e mostro imagens, mas durante muito tempo eu quase que fazia fim-capé de não mostrar uma imagem, precisamente obrigar a que o discurso seja suficientemente forte para dispensar a imagem e precisamente centrar o pensamento na linguagem. E portanto, durante muito tempo, e penso que hoje ainda a base é essa, por exemplo, eu aqui acho que mostrei uma imagem ou duas em 7 horas ou 8, e portanto há uma metodologia que é completamente logo diferente, que é eu sento-me na linguagem e o Luís senta-se na imagem, ou seja, o Luís provavelmente em 15 minutos pode mostrar 30 imagens, falando sobre elas, etc. Portanto, há aqui uma espécie de linguagem e imagem que se juntam quase de uma forma natural. E, portanto, eu julgo que isto já foi expresso de várias maneiras. No Atlas é mais evidente. Temos projetos também de fazer outros livros. A fotografia a mim interessa muito. E um dos projetos que temos também é realmente colocar isto também no campo, digamos, um campo mais artístico, no sentido mais de galerias, etc. De alguma maneira, quando se publica um livro, é como se a literatura, é como se a arte e a literatura que se juntam, de repente terminassem na livraria ou na biblioteca, portanto, no mundo do livro. E nós estamos a pensar que também pode haver um outro movimento, perfeitamente, que é a junção entre uma pessoa mais da arte, digamos, mais da imagem, e uma pessoa do texto poder terminar mais digamos, na parte, na casa da imagem, na galeria, etc. E, portanto, há aqui a ideia de fazermos uma exposição, até a partir do próprio livro, uma das primeiras, porque o Atlas tem texto para ser lido, mas o texto também pode ser visto como imagem. Se virmos o texto como imagem, nós temos várias camadas. Temos uma imagem composta de texto, com um determinado conteúdo que pode ser lido, temos imagem, fotografia, temos um traço que define o mundo da nota de rodapé. A nota de rodapé, que muitas vezes tem muito conteúdo, não é uma nota de rodapé puramente de indicação bibliográfica, é muitas vezes com referências, citações, etc. Portanto, é como se fosse um quadro. A ideia da página como quadro também nos interessa muito e, portanto, provavelmente terminará numa materialização do livro, como se o livro, cada página se pudesse transformar num quadro, ganhar dimensões. Relativamente a projetos futuros ou projetos de colaboração com o Gonçalo, está a acontecer uma coisa muito engraçada. Neste momento nós estamos a dar corpo ao Atlas através destes encontros, no fundo, são a partilha de alguns imaginários que ele tem relativamente ao tema da literatura e às questões que são essenciais para ele e simultaneamente esta preocupação que ele tem sempre com a imagem. Isso tem acontecido através dos workshops, dos seminários, muitas vezes até da partilha de aulas, de conteúdos de aulas que fazemos também com ele.
E está a dar origem a outra questão, ou seja, nós gostaríamos que o Atlas ganhasse corpo, de facto, e eu ando com essa vontade há muito tempo que o livro saia para fora ou as imagens saiam para fora do livro com os textos, não? Os textos e as imagens passem a viver noutro suporte. E possivelmente está planeado numa exposição em que de repente o Atlas vai viver nas paredes, não é? De outra maneira, vai se transformar, as imagens vão ganhar de alguma maneira esse sentido mais artístico e a palavra dele neste caso vai fazer parte também dessa ligação, ou seja, vamos tentar que o livro também se transforme numa obra de artes plásticas, se for o caso. E essa tentativa de materialização do livro, a transformação do livro numa obra da área das artes plásticas também é um desafio que ele neste momento... Sim, que passe para a escala das paredes, sim. Não esteja só na escala da estante, mas passe para a escala do espaço. E, essencialmente, era essa vontade de fazer a exposição. Sim. E esse encontro com os textos dele também no espaço, não é? No fundo, aí, nesse caso, podemos ter a sorte de ver as palavras a viverem como imagem também. Acho que basicamente muitas vezes a vontade dele é que nós consigamos imaginá-las ou vê-las, da mesma maneira que vemos as imagens que são óbvias às vezes, e essa questão do texto também como imagem, que alguns artistas já têm trabalhado também ao longo da história da arte. Eu acho que ele neste momento está a querer fazer esse pulo relativamente a alguns dos seus textos, neste caso até com o Atlas, que possivelmente é um dos projetos que vai acontecer, possivelmente no início do ano que vem. Será um dos projetos que está na cara. Além de outras colaborações que temos vindo a fazer com textos e com vídeos, no qual ele também neste momento está a trabalhar.